Bom dia, meus queridos amigos da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, todos os nossos amigos internautas que estão aí pelo mundo afora, pelo universo afora, sintonizados agora no nosso programa Saúde no Terceiro Milênio. Mais um dia que estamos aqui para falarmos de qualidade de vida com mais alegria, né, com mais informações, para que a gente possa ter melhores escolhas sempre. E só para avisar, né? Mais uma vez o Wagner não pôde estar aqui com a gente, mas por uma boa causa, né? Ele está estudando, ele está fazendo aí os cursos dele para se aprimorar cada vez mais na área dele. Então, por conta disso, nós tivemos aí várias semanas, né? Sem que ele pudesse estar presente aqui, mas eu tenho certeza que ele está de mente, de coração também, ligadinho aqui. Se a gente está fazendo o programa direitinho, então a gente também emana lá para ele boas energias para que a gente possa, né, tanto nós aqui estarmos numa boa sintonia, quanto ele lá também fazendo o curso dele. Muito bem, meus queridos. Claro, né? Já começo aqui fazendo o convite para que você venha participar aqui do nosso programa Saúde no Terceiro Milênio, para que você possa me ajudar a fazer esse programa, que a gente possa refletir melhor, né? Quanto mais pessoas pensando, questionando, é uma forma, né, de nós também aumentarmos esse nosso campo, né, mental de reflexão, a nossa egrégora aqui de saúde, que isso é muito importante. Então eu peço para vocês, participem aqui comigo, compartilhem já está no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, então vão lá, compartilha também, está para os meus amigos, né, também Rosalie Andrade, então estamos aí sintonizados de várias formas. E também você pode mandar aqui sua perguntinha para mim, né, para que eu possa respondê-la, através do nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 99643 3827. 99643 3827. Esses são os canais, né, que a gente pode estar se comunicando. Eu estou aqui de vez em quando dando uma olhadinha pelas informações que o pessoal da produção manda, né? Então, tá tudo certo, estão me mandando o link aqui. E antes de começarmos o nosso tema, que hoje nós vamos falar sobre doenças degenerativas. Você sabe se você tem alguma doença degenerativa? Você sabe se essa doença que você tem atualmente, ela é considerada degenerativa? Então escreve aí para mim, por favor, no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. Escreve aí, eu tenho tal coisa, só para a gente saber se isso aí que você tem é degenerativo e se você sabia, né, que também era uma doença degenerativa. Porque aí a gente vai conversar sobre essas doenças, por que elas acontecem e como é que nós podemos tanto tratá-las, ou se você ainda não tem nenhum processo desse, como prevenir, né? Que é também muito importante que a gente saiba prevenir todas essas doenças. Quero, claro, né, também deixar aqui sempre o convite para que você faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. É muito simples, você pode fazer um telefonema agora no 0800 120 1838, 0800 120 1838, e é uma forma de você fazer parte dessa família, colaborando, né, doando. Sempre teremos aí oportunidades de retribuir isso também, seja através de descontos, de mensagens, né? A gente sempre tem aí o dar e o receber também. E se você também quer fazer uma doação pela internet, você pode usar o canal, que é o feal.colabore.org, feal.colabore.org, que é uma forma de você também ajudar-nos a manter todo este trabalho
né, em continuação, apesar da pandemia, apesar de outras formas aí estarem paradinhas, né? Mas a gente sabe que a gente pode se mobilizar para que tudo continue até termos aí uma nova forma de viver, porque a gente fala aqui, né, que a gente sabe que as coisas talvez não sejam mais como antigamente, mas sabemos que é uma forma de nós encontrarmos um novo jeito, né, de sermos felizes. Muito bem, então vamos aqui ao nosso tema, tá? Que é doenças degenerativas. E por que eu trouxe esse tema, né? Porque, claro, eu sou da área da saúde, que trabalho com muitas doenças degenerativas, afinal de contas sou fisioterapeuta e trabalho na reabilitação. Mas o que eu vejo, né, que muitas pessoas não se atentam ao passar dos anos da sua vida que elas poderiam ter feito diferente. Então, cada ano que passa, graças a Deus, a ciência, ela tem nos ajudado a viver mais, né? Então, antigamente, 40 anos a gente já dizia que éramos velhos, né? Que éramos idosos, ou que logo iríamos morrer. E hoje, nossa, 100 anos aí é fichinha, né? 80 nem se fala. A gente fala assim, nossa, 80 anos, nossa, estou ativo, continuo fazendo as minhas coisas. Então, hoje, 100 anos, passado dos 100 anos, é uma coisa muito plausível, né? É uma idade e ainda assim com saúde. Mas isso porque a tecnologia tem nos ajudado, muito mais informações, outros medicamentos que estão nos ajudando também. Mas a minha pergunta também será que viver mais é viver bem? Né? Muitas pessoas estão também vivendo até 100 anos, mas infelizmente estão com a sua mente totalmente apagada, né? Ou estão numa cama e assim não estão nem tendo muita consciência do seu processo de continuar reencarnado. E isso não é muito bom, né? Afinal de contas, nós temos que estar aqui com consciência para que a gente possa aproveitar até o último minuto, até o último suspiro, todas as oportunidades que a vida nos traz de podermos, então, nos transformar. Então, a pergunta também será que o nosso corpo ele está preparado para viver mais mesmo? Né? Será que a gente está se preparando para isso? Então, foi por esses questionamentos, né, que muitos dos meus pacientes me trazem, que eu trouxe esse tema hoje sobre as doenças degenerativas, até porque tem um pessoal que brinca, que diz assim, Rosali, como é que é? A terceira idade não é a idade mais feliz, né, que o pessoal coloca, né, a idade, né, da terceira idade como se fosse uma coisa maravilhosa, né, que a gente só vai aproveitar, que isso aqui, tudo depende. Se você se preparou, com certeza você vai para uma terceira e quarta idade hoje, né, que já mudaram aí as fases de que vamos nos enquadrando de uma forma, talvez, bem, mas também, talvez, assim, com muitos pesares, né? E aí, talvez, com doenças e com adaptações no nosso corpo que muitas vezes não nos permitem fazermos aquilo que nós gostaríamos. Então, essas doenças, né, que levam a uma gradual lesão tecidual de caráter que a gente considera irreversível e também gradativo, evolutivo, geralmente são limitantes sobre as nossas funções vitais, principalmente aquelas de caráter, né, de natureza neurológica e osteomusculares, são consideradas as doenças degenerativas do nosso corpo. Então, elas são chamadas assim porque elas provocam realmente uma degeneração da estrutura das nossas células e dos tecidos afetados e podem envolver todo o nosso organismo, ou seja, podem afetar os nossos vasos sanguíneos, podem afetar os tecidos, né, que podem ser os nossos músculos, por exemplo, podem afetar os nossos ossos,
a nossa visão, os nossos órgãos internos, o nosso cérebro, enfim, todo o nosso corpo. Então, tudo aquilo que degenera, que progride e que muitas vezes se torna irreversível é considerada uma doença degenerativa. E o que é que causa tudo isso, né? Em primeiro lugar, a gente sabe que existe um fator genético, né? Hoje, cada vez mais, os estudos da genética nos mostram que determinados processos no nosso DNA podem, né, entre aspas, podem levar a determinadas doenças. E também são incentivadas por fatores externos, como os nossos erros alimentares, como pela nossa vida sedentária, pelo fumo, pela ingestão alcoólica, pelas más posturas, né? Isso tudo são exemplos de uma vida, um estilo de vida que muitas vezes não é muito apropriado e que por conta disso nós podemos desenvolver algumas doenças. E eu digo isso, né, que nós podemos desenvolver porque hoje nós já sabemos, né, que tem esse nosso DNA e que também tem esse estilo de vida e que tudo isso, né, juntinho, pode fazer com que você desenvolva uma artrose, que é o desgaste das cartilagens, ou pode fazer com que você também desenvolva um Alzheimer, né? Então, eu digo que até por isso que uns têm uma coisa e outros têm outras, né? Porque existem algumas pessoas que me dizem assim, mas tem uma pessoa, por exemplo, que fumou a vida inteira, ou melhor, duas pessoas, né, que fumaram a vida inteira. Por que que uma desenvolve enfisema e outra não desenvolve? Então, existe por trás disso também essa genética que pode levar você a desenvolver isso e não outra coisa, né? E duas pessoas que têm estilos de vida até parecidos podem não desenvolver as mesmas doenças. E por que eu gosto muito de falar, né, sobre tudo depende, tudo depende, tudo depende? Afinal de contas, nós estamos aqui numa rádio, numa TV, né, e numa mídia espírita, então nós podemos também ampliar essa nossa visão, quer dizer que tudo, né, que está regendo essa experiência de passar por esse tipo de doença é o nosso espírito, é o eu espiritual, é o eu espírito, né? Que tem escolhas, que teve um projeto reencarnatório desenvolvido antes de reencarnar, ou seja, nós fomos lá, né, junto com os nossos amigos espirituais e colocamos um DNA, né, um corpinho, né, que dissemos assim, bom, se eu aqui, né, nessa fase da vida pisar muito na bola e que eu não conseguir, né, tô pisando, né, e coloquei o pé na jaca, então vai acontecer um desenvolvimento de determinadas doenças até como um freio para que eu não continue tendo aquele estilo de vida onde eu estava fazendo muita besteira. Então, por isso, né, que nós temos dois fatores que podem levar a todo tipo de desenvolvimento de doença. Então, é nesse caráter de genética, né, que são genes que estão prontos a despertarem ou não, tudo vai depender que tipos de escolhas eu posso fazer. Nós temos aqui a Adriana de Carazinho, ela diz assim, bom dia, espondilite entra nessa categoria de doença degenerativa? Sim, né? E ela pode não evoluir? Sim. Todas as doenças, elas podem ter esse caráter que né, progressivo, mas elas podem sim, né, serem estancadas. Tudo vai de como você leva essa doença, como você mantém esse estilo de vida ou não, o quanto você vai mudar as suas crenças a respeito daquilo tudo que você está vivendo, né? Que novas escolhas você está fazendo. Sabe por que eu digo sempre isso? Porque nós temos que lembrar que todo o nosso corpo é energia solidificada. Essa matéria, ela é energia. E se ela é energia, ela pode
tanto, né, degenerar, como ela também pode se transformar para melhor. Então, nós podemos requisitar novas células para regenerar, não só degenerar, nós podemos regenerar, mas a gente não aplica toda essa nossa força, né? Ainda, nós precisamos treinar isso, gente. Eu sempre falo aqui, né, do nosso amigo Sebastião Camargo, que ele mostra, né, sempre nas palestras dele, o raio-x da coluna dele, degenerada após o câncer e a quimioterapia, e um ano depois de todo o trabalho espiritual que ele fez, se desenvolveu, e, claro, ele colocou a vontade dele na regeneração, e a coluna dele é regenerada. Isso é comprovado, né? E isso é que eu falo disso porque ele é um amigo nosso, né, da rádio e tudo mais. Mas existem inúmeros casos hoje onde a ciência já tem mostrado que é possível, sim, se regenerar, né? O Oscar de Sertãozinho de São Paulo diz assim: bom dia, Rosali, qual é a validade de um abacaxi depois de descascado e picado? Isso tem a ver com oxidação, que também tem a ver com a oxidação do nosso corpo, né? Como a maçã, né? Como a banana. É só ver, eles vão ficando pretinho, eles estão oxidando e isso demonstra que eles estão perdendo os nutrientes. Então, o ideal é descascar e comer imediatamente, né? Se você colocá-lo numa geladeira tampadinho, pode ser que ele ainda venha durar algumas horas, mas essa coisa de deixar a fruta descascada de um dia para o outro, ela está totalmente oxidada e perdendo os seus principais ativos. Então, realmente, o ideal, toda fruta, né, é descascá-la, aquelas que nós não podemos comer com casca, né? Porque até a casca do abacaxi nós podemos ferver e fazer um chá. Mas nós precisamos descascar, nós devemos comer imediatamente, tá? Mais uma perguntinha aqui para a gente voltar aqui para a nossa degeneração. Mas a Alice do Jabaquara diz assim: doutora Rosali, bom dia. Bom dia, Alice. Sempre muito bom ouvi-la. Que bom, fico feliz, viu? Qual é a razão do emagrecimento no diabético tipo 2 e controlado? Forte abraço. E também, Feliz Natal, muita luz a senhora e ao Dr. Wagner, inclusive aos amados. Para você também, Alice, para os seus familiares também, viu? Pois bem, porque há uma descompensação metabólica, né? Quando nós temos muito açúcar no sangue. Então, quando você fala assim, né, que ele está controlado, nós precisamos ver realmente como que é esse controle. Às vezes as pessoas controlam diariamente a glicose, né? Mas nós não sabemos os picos de glicose que nós temos durante o dia, porque a gente não vai ficar 24 horas picando o dedo, né? Para saber se nós estamos tendo picos de glicemia, né, dentro do nosso sangue. Então, por isso que a gente faz aquela a cada 3 meses, né, a hemoglobina glicada ou glicosilada, que é para a gente ver como é que realmente se comporta esse açúcar dentro do nosso corpo. E isso vai demonstrar como é que realmente está. Então, é importante que tenha um acompanhamento, né, nutricional, principalmente, para ver se realmente os alimentos que essa pessoa está comendo, né, realmente não faça esses picos, né, para que não haja uma mudança metabólica real, porque o diabetes também é uma doença degenerativa. Ela vai, né, por esse aumento desse açúcar dentro do sangue, ele vai modificando totalmente, vai oxidando. O açúcar é um grande oxidante de toda a nossa estrutura, né? Nós vamos ali enferrujando internamente e vamos tendo, então, problemas de visão, né? Problemas neuropáticos, né? Vão acometendo todos os nossos nervos, vamos tendo problemas dentro das nossas veias, né? Então nós vamos tendo aí uma degeneração mesmo de todas as nossas vias sanguíneas, e imaginar que as nossas células precisam de quê para sobreviver? Sangue. Que leva o quê? Oxigênio. Então, se nós não temos oxigênio nas nossas células, nós vamos morrendo. Então, por isso é importante, né, fazer um trabalho
com o endocrinologista, mas acima de tudo com um nutricionista e atividade física, tá bom, Alice? Muito bem, Anitta, lá do Japão, né? Bom dia, Anitta, para você, viu? Antônio também aqui com a gente, né? Bom dia, Antônio, Monique. Bom dia, viu? Para todos vocês que estão aqui comigo, participando. E vocês colocaram aí no Face, eu nem olhei, mas que tipos de doenças vocês têm, se vocês sabem que essas doenças eram degenerativas? Você tem hipertensão? Hipertensão é uma doença degenerativa. Você tem osteoporose? Osteoporose é uma doença degenerativa. Às vezes as pessoas não têm ideia, né, de que o seu ossinho ele está sendo degenerado. Nós não estamos conseguindo fazer o ciclo da reposição da massa do osso. E aí, futuramente, o que nós teremos? Dores, fraturas, né? E uma grande incidência, né, de pessoas que acabam até morrendo por causa de uma fratura de fêmur, por conta de osteoporose, né, que não sabiam, e quando viram, né, já fraturaram, sem nem ter caído. Aí elas caem, aí elas acham que por caíram e fraturaram, de verdade não, elas fraturaram antes e caíram depois, e por conta disso, depende, claro, né, de todo como está o seu organismo, em cima disso, elas acabam aí, às vezes, até após colocarem uma prótese e tudo, e acabam vindo ao óbito. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, tá certo? Elaine Stroder, né? Bom dia, o cigarro pode contribuir para desenvolver doenças degenerativas? Muito, Elaine, muito, né? Porque nós vamos imaginar, né, que falamos aqui até num programa sobre, né, tabagismo. O que eu acabei de dizer, o que o nosso sangue mais tem, né? E que oferece, que oferta para as nossas células? Oxigênio. Se eu estou inalando todas aquelas substâncias que tem no cigarro, toda essa poluição, toda essa fumaça, o que é que o meu pulmão vai levar para as minhas células? Essas substâncias, que são substâncias cancerígenas, que são substâncias que vão poluir o meu sangue e ele deixa de ser oxigenado. Então, se a gente pega um oxímetro, que é aquele aparelhinho que põe na pontinha do dedo para ver como é que está a oxigenação do meu sangue, se a gente fizer isso em seguida que uma pessoa acabou de fumar, você pode ter certeza, a oxigenação do sangue dela caiu demais. E o que as células estão pedindo, né? Quando a gente respira oxigênio, né? Para termos energia. Oxigênio é energia, gente. Por isso que quando uma pessoa fuma, ela não está mais levando só esse oxigênio para essas células, e aí futuramente ela vai desenvolver muitas doenças, né? DPOC, né? As obstrutivas crônicas, nós teremos enfisemas, nós teremos, começando aí com pequenas, né? Com bronquites, com pneumonias, e vamos evoluindo, então, sim, é a causa, e não só para a pessoa que está fumando, mas para os passivos, aqueles que convivem com esse. Então, é muito duro, né? E a Ana, que mora em Santana, está dizendo se as doenças degenerativas podem acontecer em animais? Sim, né? Os animais hoje, a gente brinca, né? Que eles têm todas as doenças dos humanos, né? Haja vista hoje que quantas artroses, tadinho, né? Que os animaizinhos estão desenvolvendo. E então a gente sabe que sim. E a Vera, que mora em Suzano, está dizendo que tipos de doenças degenerativas existem. Então, vou contar agora para vocês, né? As principais, né? Porque são inúmeras, mas Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, osteoartrose, né? Todas as artroses, osteoporose, a degeneração dos nossos discos intervertebrais, né? Que a gente fala, então vou tendo as hérnias, mas antes disso nós vamos tendo todas essas degenerações das vértebras. O diabetes, a arteriosclerose, hipertensão, alguns tipos de cânceres, artrites, glaucoma. Então, todas
todas essas são doenças que degeneram o nosso tecido, que muitas vezes torna esse tecido, né, irreversível e progressivas. Então, elas vão piorando, piorando, piorando. E como eu falei, se nós não intervirmos, né, como espíritos que podemos fazer escolhas, a tendência é só piorar. Mas nós também podemos fazer a escolha da mudança já, da mudança hoje, né, a partir de agora, e com isso eu reverter esse quadro. Pode ser que eu não consiga a cura total? Sim, mas com certeza, como a nossa amiga ela falou da espondilite, né? Onde nós vamos tendo enrijecimento de todas as vértebras, vamos ficando curvadinhos, vamos enrijecendo, a nossa coluna parece que vai virando um pau, né? Assim, sem flexibilidade mais nenhuma. Então, nós podemos sim, por trabalharmos mais os movimentos, por oferecermos nutrientes para tudo isso e, acima de tudo, para quebrarmos essa oxidação que está acontecendo no nosso corpo através de escolhas melhores que hoje tem, desde acupuntura, desde ozonoterapia, desde trabalhos com limpezas intestinais, que levam então depois para o uso de probióticos, para o uso de nutrição funcional, para o uso hoje de inúmeras técnicas, onde nós vamos fazendo uma limpeza e reformulação de todo o nosso terreno biológico. Terreno biológico é onde as nossas células vivem, né, internamente. Então, se ali dentro está muito ácido, né, se nós estamos tendo aí alimentos ruins, se nós estamos tendo má posturas, tudo isso nós modificamos, então nós podemos ir para o nosso processo de regeneração, tá? Vamos ver aqui mais perguntinhas. Se existe alguma causa espiritual para esse tipo de doença, Elizabeth, que mora em Mogi. Então, Elizabeth, sim. No sentido, né, quando a gente fala de causas espirituais, todas as doenças têm causas espirituais, porque é o eu espírito que está escolhendo. Então, quando eu fiz o meu processo de projeto reencarnatório, eu pedi um DNA onde eu tenho esses gatilhos na minha vida que podem me levar a ter um bom desenvolvimento, eu nunca despertar esses gatilhos da minha genética, né? E passar a minha vida muito bem. Mas eu posso, sim, ter esses gatilhos, né, acionados por estresse, por tensão, por orgulho, egoísmo, vaidades, tudo isso, né, que é a forma como eu lido com as situações que estão ao meu redor e com o meu corpo, e então eu posso despertar. E claro, né, que é o que eu falei, duas pessoas que fumam, nem sempre as duas vão desenvolver o mesmo tipo de doença. Porque a causa espiritual é o que você tem que passar por aquela experiência. Então, se eu estou desenvolvendo hoje doenças, um exemplo só, tá, gente? Um Alzheimer, onde eu vou me desconectando deste mundo e acabo vivendo quase como que presa dentro desse corpo, sem essa consciência em relação à realidade em que eu estou vivendo, né? O que é que o que está acontecendo comigo? E de verdade eu estou vivendo num cárcere, né? Dentro de um corpo no qual eu não consigo me comunicar com as pessoas, me relacionar, viver com os meus netos, com os meus filhos, com as pessoas que estão, com os meus vizinhos, com os meus amigos, quer quem seja. E isso então demonstra que eu estou fazendo uma escolha, né? Muitas vezes não consciente, mas de sair, né, perder esta oportunidade de estar nesta vida e aproveitar tudo aquilo que eu quis, que eu pedi, além de tudo, antes, né, de reencarnar. A Graça gostaria que falasse um pouquinho sobre ozonoterapia. Eu vou trazer ainda um programa aqui só sobre ozonoterapia, mas o que é que nós podemos dizer? Que são hoje, né, tem se falado muito, mas há muitos anos já, né, nós temos aí a ozônia, desde a Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha que tudo começou, e
eles descobriram que quando o ozônio, né, que é fabricado numa máquina, que são 2 moléculas de oxigênio mais uma, que elas se unem, então vira um gás, né, de O3, e quando ele entra no nosso corpo, essa terceira perninha, ela logo libera, e aí a gente tem mais oxigenação dentro do nosso corpo, isso traz uma mudança de várias formas. Então, eu qualquer dia venho aqui só para falar sobre isso, porque são muitas coisas, né? Então, nós temos desde a água ozonizada, que ela pode ser viricida, né, bactericida, podemos usar para limpar, né? Nós temos ela internamente, que também pode trabalhar todas essas bactérias, por isso que tem sido usadas, né, como coadjuvante, né? Então, a gente continua usando outros tratamentos, mas a ozônio é mais um tratamento que ela pode ser analgésico, anti-inflamatório, ela pode ser usada até mesmo, hoje existem pesquisas sobre todas essas doenças degenerativas, inclusive sobre a esclerose múltipla, né? E que rapidamente a pessoa tem aí uma oxigenação muito grande em todo o corpo, levando ao nosso sistema nervoso e com isso também tendo uma mudança radical no nosso corpo. Claro que tudo tem que ser feito de forma consciente, não existe milagre, não é nada disso, mas é muito promissor e os resultados são muito positivos, porque leva realmente a uma mudança muito grande para o nosso sangue. A Rosa Maria está perguntando, e a asma sim também, né? Então, ela é degenerativa para o nosso pulmão e nós precisamos tomar, né, muitas mudanças, porque existe também um componente emocional muito grande em cima das doenças respiratórias, né? Então, até a forma como nós queremos lidar com esse mundo externo, que é trazer essa respiração e esse oxigênio para dentro de mim, né? E a asma trava e não deixa nem esse oxigênio entrar. Então, precisa também trabalhar esse lado emocional para que a gente possa aprender, né, a lidar com tudo isso e fazer com que os seus alvéolos, né, as suas células do pulmão, possam receber de uma forma mais gentil, né, e gratificante e prazerosa o próprio ar, que é, né, a molécula da vida. Muito bem, quero falar aqui rapidamente, um pouquinho, deixa eu ver só o meu horário aqui, sobre o Alzheimer, né? Então, ela vai tendo, né, uma desordem do nosso pensamento, né, de alucinação, nós vamos tendo uma desorientação do tempo, do espaço, então a gente vai perdendo no início, né, as nossas memórias mais recentes, porque devido ao acúmulo de proteínas, né, nas nossas células nervosas, vão se acumulando ali, elas são chamadas de beta-amiloide, elas vão formando placas senis, né, dentro desse nosso cérebro e não deixam fazer novas conexões. Então, o que eu aprendi hoje não fixa, não consigo fazer essas conexões. Por isso que eu vou tendo primeiro as lembranças de memórias antigas, porque já está formado no meu cérebro. Então, o que eu aprendo hoje vai ficando cada vez mais difícil eu segurar essa informação, a ponto depois de eu realmente não lembrar mais nada e até mesmo as minhas memórias antigas. Então, é muito importante, né, que a gente pare, né, tanto com medicamentos, quanto com atividade física, quanto com atividade de colocar o nosso cérebro, aprender coisas novas hoje, né, para que a gente possa parar esse processo. E eu até pergunto para vocês, o que é que vocês aprenderam de diferente esse ano, gente? Vocês aprenderam uma língua nova? Vocês aprenderam alguma área do conhecimento novo, né? Foram lá fazer palavra cruzada, sudoku, né? Aprenderam palavras novas, aprenderam informações novas, aprenderam, claro, né? A mexer aí no computador, que vocês não sabiam nada, mas tem que ser novo mesmo, né? Isso tudo leva às novas conexões e faz com que o meu cérebro se mantenha ativo, né?
Então, a gente sabe que também existem aí muitos, como eu falo, muitos minerais que são, como eu falo, esqueci agora a palavra. São minerais que vão se acumulando, né, no nosso cérebro, como chumbo, como alumínio, e tudo isso acaba sendo degenerativo. Então, é importantíssimo que nós possamos fazer essas limpezas que eu falei do nosso terreno biológico, né, com alimentação, com jejum de vez em quando, trabalhando com os sucos verdes, né, num trabalho aí de jejum e repondo depois com probióticos, com tudo isso, para que a gente faça uma renovação, uma limpeza, uma desintoxicação. Por isso que a gente fala detox, né? Uma desintoxicação de tudo isso que pode estar se acumulando sorrateiramente dentro de nós, né? Que a gente nem sabe. Gil Marco Antônio, lá de Osasco, bom dia, doutora Rosali. O Alzheimer, até que ponto não está ligado a emoções represadas, frustrações e também a moléculas de átomos em desequilíbrios e outros fatores? Sim, está ligado a tudo isso que você falou, né? Então, nós temos um campo energético ao nosso redor que nós não queremos olhar, né? Nós temos aí frustrações que nós não queremos trabalhar. Então, nós precisamos, gente, de autoconhecimento, que é isso que a doutrina espírita nos traz sempre. Fala toda noite, põe lá a sua cabecinha no travesseiro, pergunte o que é que eu fiz hoje, o que é que de bem eu fiz hoje, o que é que eu poderia ter feito diferente, né? Santo Agostinho vive nos dizendo isso. Mas a gente se pergunta, não, a gente leva a vida, né, da forma mais rotineira possível, não criando novas conexões. Você dorme do lado contrário da sua cama, né, para os pés, por exemplo. Você busca fazer o seu corpo pegar um copo com sua mão contrária, né, fazer o serviço de casa começando de um quarto diferente para o outro, né? Nós temos que modificar muitas vezes os nossos hábitos, né? Porque o nosso corpo, ele simplesmente se acomoda, ele não gosta. Isso é uma forma de sobrevivência, de manter a energia do corpo. Mas se eu não fizer diferente, o meu cérebro, ele se acomoda demais e aí eu vou perdendo tudo aquilo que eu poderia ganhar até em campo mental, em conhecimento espiritual, passando por novas experiências, e isso me levando ao enriquecimento do meu espírito, tá? Então, isso é importantíssimo lembrarmos. E com isso também a regeneração das minhas células. As causas também, o Wagner de BH, de Parkinson, né? Então, olha que interessante, né? O Parkinson, como uma doença degenerativa, o que ela faz? Ela começa, né, com esses tremores nas mãos, o meu corpo vai ficando cada vez mais rígido, porque vai sendo afetado uma parte do meu cérebro, que é chamado de células negras, né? E é ali que são produzidas o nosso neurotransmissor, a dopamina. E a dopamina, ela é responsável pelo prazer, pela alegria e, acima de tudo, por todos esses movimentos do meu corpo. Então, se eu estou alegre, eu vou dançar, eu vou correr, eu vou fazer coisas. Se eu não tenho dopamina, eu vou entristecendo, né? E, claro, existem coisas espirituais, emocionais por trás de tudo isso. Então, eu preciso trabalhar os meus conflitos, né? De por que eu não estou mais alegre na minha vida? Por que isso que eu estou vivendo hoje não me traz mais alegria? Então, eu preciso buscar o que me traz prazer. E às vezes nas pequenas coisas, gente, não é falar assim, eu vou mudar minha vida do dia para a noite, não é isso. Mas o que? Eu gosto de escutar uma música que me traz prazer, já que, ainda mais agora na pandemia, que a gente não está podendo nem sair, mas eu tenho que buscar alegria de outras formas, né? Eu falo, o dia que eu tô meio down, eu ponho umas músicas bem alegres que eu adoro e eu danço e eu canto alto e aquilo rapidamente faz com que as minhas células também se modifiquem, tá?
E a Lourdes, bom dia, minha querida. Minha filha foi diagnosticada com foliculite. Não conheço esse problema. Ela tem 26 anos. Por favor, fale um pouco. Então, a foliculite, os folículos, né? É onde saem os pelinhos, né? Então, cada folículo é um localzinho é onde sai ali o nosso pelinho. E muitas vezes, só que junto com o nosso folículo de pelo, nós temos também uma glândula sebácea junto. E muitas vezes essas glândulas, elas entopem ou elas, às vezes por uma quantidade de gordura que tem ali muito grande, elas acabam entupindo. Ou a pelinha ficou muito fechada e comprimida, então não consegue sair, tampa, né? Tem ali gordurinha e o folículo, o pelinho também não sai e começa a encaroçar tudo. E então, geralmente são em partes que a gente usa muita roupa. O ideal é fazer esfoliação e hidratação para que essa pele possa se abrir, né? Essa gordurinha ela possa sair também e esses pelinhos, então, esse grosseiro, né? Possa ser retirado daí, tá certo? Bom, aqui nós estamos... Ai, já tá quase terminando, gente. Que pena, tem tanta coisinha boa. Ai, gente, a Durcelina Batista, Dinalva Bueno, a Carminha, a Elaine, todo mundo, né, participando aqui. A Elaine perguntando sobre a tireoide, sim, são doenças degenerativas que vão acontecendo, né, porque vão tendo lesão das nossas células. Só para finalizar, né, atividade física importantíssima. Hoje já existem, né, os hormônios chamado irisina que protege contra todos esses problemas das nossas conexões neurais. Eu tinha aqui vários para falar sobre esclerose múltipla e tal, mas não dá tempo, é tanta coisa. Então, o que é muito importante para a maioria dessas nossas doenças, né? Para melhorar nossa postura, para melhorar nossa alegria, para melhorar todos os processos de degeneração, nós temos que mudar. Eu trabalho com self-healing, né, que é uma doença que fala, é uma técnica, aliás, que fala que nós temos que mudar aquilo que a gente faz todo dia igual. O corpo não gosta de todo dia igual. Então, por isso que a gente fala, né, em andar de costas, andar de lado, isso é uma das coisas, né, coisas inusitadas. O self-healing me traz isso enquanto técnica. E quando eu trabalho atividade física, eu produzo a irisina, que é esse hormônio maravilhoso que ele transforma, por exemplo, né, a gordura branca em gordura marrom, e isso traz mais oxigenação para o meu corpo. Então, as pessoas que têm diabetes, que estão obesas, precisam de atividade física, porque isso vai trazer essa oxigenação. O Alzheimer vai ter mais essa oxigenação, porque isso é pesquisa científica, viu, gente? Então, nessas pesquisas, eles conseguiram ver que a prática regular de exercícios físicos pode ser uma das chaves para evitar o Alzheimer, né? E que ela protege as nossas conexões neuronais. Então, nós temos que ter uma alimentação melhor, né? Aquelas todas que a gente já fala aqui para evitar as inflamatórias, fazer esses detoxes, ter sono adequado, né? Atividade mental. Foi a pergunta que eu fiz. O que é que você aprendeu de novo neste ano? Né? Você aprendeu uma língua nova, um exercício novo, você aprendeu um caminho novo, uma tecnologia nova, né? Um artesanato novo, uma comida nova, né? Que você teve que ler ali porque você não sabia aquilo de cabeça. Gente, tudo isso é conexão nova que o seu corpo precisa para aprender. E sim, se bebida alcoólica e Parkinson, né? Olha, infelizmente terminou o nosso tempo, mas sim, pode atrapalhar muito, porque nós estamos aí falando nessa parte do que o álcool ele desidrata muito o nosso corpo e nós precisamos de hidratação principalmente para o cérebro, por isso a importância de se beber muita água. Meus amores, se vocês quiserem conversar mais comigo, o meu telefone é o 0 operadora 11 22123379. Estamos aí até o Natal, depois a gente tem uns dias e depois a gente volta em janeiro. Ou no 29514203, 29514203.
Facebook, Rosalie Andrade, Instagram, doutora Rosalie Andrade, todos os canais para que vocês possam conversar com a gente. E do Wagner Gabriel, 0 operadora 11 98550 8899. 98550 8899. Então não se esqueçam, gente, vamos fazer diferente para que a gente possa regenerar e não mais degenerar. Muita paz a todos, muito obrigada por todos vocês estarem aqui comigo. Compartilhem essas informações, deem like aí na Rede Boa Nova de Rádio, porque é importantíssimo, né? Para que as mídias sociais saibam que todos esses trabalhos que são feitos pela Rede Boa Nova de Rádio é importante. Seja no YouTube, seja no Facebook, deem o seu like. Beijo, até semana que vem o Wagner vai estar aí com a gente. Você acompanhou Saúde no Terceiro Milênio.